De volta aqui no canal e eu quero falar sobre uma evidência de necessidade urgente de contratação do Grêmio, justamente baseado em uma das dúvidas que o Renato tem para definir o time titular contra o Fortaleza no final de semana. Quero falar sobre isso, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar as informações do Grêmio e eu estou preocupado quando uma das dúvidas do Renato é entre o Natan e o Galdino. E eu vou explicar a minha compreensão por que o Renato tem essa dúvida, mas é muito pouco para o Grêmio, né? Isso evidencia, o Grêmio precisa contratar e nada de contratações complementares. O Grêmio precisa ter jogadores em nível de titularidade. E se tiver que ter alguma disputa, eventualmente o cara ir para o banco, porque pode ter uma lesão, pode ter uma suspensão, que é o caso do que está acontecendo nessa mexida de meia campo do Grêmio, mas a dúvida do Grêmio para titularidade não pode ser Natan ou Galdino. Eu quero falar sobre isso sempre para KTO. Vai lá em kto.com, faz o teu registro, vai brincar, vai te divertir. A KTO, onde a diversão acontece, só com um detalhe, usa o código promocional BAGÉ, porque daí tu já ganha 20% a mais no teu primeiro depósito. E Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. O Renato, quando definiu a volta dos três volantes, com o PP, com o Carbajo e com o Vila Sante, claro que por volta e meia vai ter convocação do Vila Sante e do Carbajo principalmente, e algum tipo de lesão. E isso acabou acontecendo. Então, quando sai para a seleção uruguaia o Carbajo e ele volta machucado, naturalmente o Renato tem um problema. Quando o Vila Sante é expulso nos minutos finais contra o Palmeiras, o Renato tem um novo problema. Só que, nesse meio tempo, a definição do Renato de sistema de meio campo teve o Natan ocupando a vaga que era do Carbajo. Aí o Renato escalou o Natan contra o Goiás, o Grêmio não jogou bem, o Natan jogou menos ainda, terminou empatado o jogo. O Renato repetiu a dose contra o Vasco da Gama, o Grêmio não jogou bem, o Natan não jogou bem e o Vasco ganhou do Grêmio. O Grêmio perdeu para o Vasco. Aí o tempo passou e o Renato sai para uma sequência de jogos em que ele acaba utilizando o Natan, por exemplo, no jogo contra o Corinthians. O Grêmio relativamente bem trocou garrafa lá com o Corinthians. O Natan, em relação a ele, jogou bem, fez até gol. O Grêmio empatou. Volta para Porto Alegre, o Renato repete a sequência do Natan, o Grêmio joga um pouco mais do que vinha jogando, o Natan em relação a ele evolui e o Grêmio ganha do Palmeiras. E aí o que se imagina? O Renato vai permanecer com o Natan. Só que o Renato tem feito sempre uma alternativa. Ele tira o Natan no segundo tempo e coloca o Galdino. E contra o Corinthians deu certo, o Galdino fez inclusive gol, porque uma das características do Galdino é a mobilidade, é a entrega, ele é um jogador que se dedica o tempo inteiro, ele é muito obediente taticamente, ele chuta a gol, ele chuta relativamente bem a gol. E aí as informações que nós temos do momento é que a principal dúvida do Renato, entre outras, né, porque tem um sistema defensivo lá com Kahneman e Jeromel que devem voltar, a gente vai falar disso num outro vídeo, na sequência eu vou falar também num outro vídeo sobre a dúvida entre quem herda a vaga do Vila Sante, se o Carbajo, se de repente até o Ronald, mas eu quero nesse momento parar nessa que me chamou mais atenção. O Renato tem uma dúvida entre o Natan e o Galdino. É compreensível a dúvida do Renato, por quê? Porque o Natan não entrega efetividade de marcação. Sem a bola o Natan não consegue jogar e o Galdino é mais obediente taticamente. O Galdino tem mais intensidade, algo que não tem o Natan. O Galdino chuta bem a longas distâncias, algo que não tem o Natan. O Natan tem um passe mais qualificado, tem um passe mais refinado. Mas eu sei que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, vocês aí no outro lado estão pensando assim: Bagé, tu tá de brincadeira fazer esse monte de elogio ao Natan e ao Galdino. Não, não tô de brincadeira, é que é o que tem para o momento. Ou como diria um amigo meu, é o que tem para janta. Então vai ter muita dificuldade o Renato nessa definição, justamente porque o Renato precisa optar entre um jogador que ele sabe que com a bola pode até ter um passe mais qualificado, mas que sem a bola não marca ninguém. Ou entrar o Galdino, que é aquele meio lotérico, porque hora ele pode fazer um golaço, hora ele pode tropeçar na bola. Então evidencia demais a necessidade que o Grêmio tem de contratação. O Grêmio vai ter que buscar jogadores para a próxima temporada. Eu estou dizendo próxima temporada porque agora não adianta mais chorar o leite derramado. Daqui para frente o Renato precisa lutar, formatar um time com essas peças que tem. Mas me chamou muito a atenção quando eu comecei a buscar informações e chega para mim: opa, Bagé, peraí, tem mais uma dúvida. A dúvida se ele volta com Kahneman e Jeromel é simples de resolver. A dúvida do que ele pode fazer no substituto do Vila Sante é só ele pensar se ele quer mais marcação ou se ele quer sair para o jogo. Mas é que o Renato, Bagé, a fonte me disse, tem essa dúvida entre Galdino ou Natan.
E aí é uma dúvida que evidencia a urgência, a necessidade, a prioridade do Grêmio de reforçar o elenco para a próxima temporada. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Tu começaria com o Galdino ou tu começaria com o Natan? Ou tu concorda comigo que não tem muita diferença? Te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Até daqui a pouco.